Olá, seja bem-vindo a mais um Discutindo Paraná. Eu sou Aníbal Bianchini e aqui estou com Jessicão, vereadora de Londrina, que tem uma trajetória muito bacana, é um fenômeno nas redes sociais, tem sido seguida aí por muitas pessoas que acreditam e acompanham o trabalho. Primeiramente, bem-vinda. Obrigado, Aníbal, pelo convite. É importante estar aqui discutindo o Paraná. A gente precisa falar mais sobre o Paraná, né? Então, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Eu que agradeço. E queria então começar a nossa conversa falando um pouquinho da sua trajetória. Você que veio dos movimentos de rua, né? Queria que você contasse um pouquinho de como surgiu o movimento Direita Paraná e o que te levou aí a conseguir o mandato de vereadora e toda a carreira que você vem construindo. Olha só, Aníbal, em 2015, quando começaram as primeiras manifestações ali, fora Dilma, fora PT, que a coisa começou a esquentar e que de fato a direita começou a acordar, eu nunca tinha parado para pensar em assuntos sobre política. E eu ficava pensando, toda vez que eu passava perto de uma manifestação, por que essas pessoas estão ali? E na época eu era mototáxi na cidade de Londrina. E eu parava com a moto ali esperando a próxima corrida e ficava olhando o que eles estavam falando em cima do caminhão, sobre o que eles estavam pleiteando naquela manifestação. E até o momento que chegou um caminhoneiro e sentou comigo ali, ele chegou, vejo sempre você aí, vou te explicar por que nós estamos aqui. E começou a contar para mim tudo que você pode imaginar, sobre o PT, sobre a Dilma, o que estava acontecendo com o Brasil. Daí eu falei, cara, mas esse negócio de ficar parando para pensar em política é uma coisa que não me apetece. Eu falei, essa coisa de perder tempo com política. Ele falou assim, então tá, vou te falar uma coisa. Não adianta nada você trabalhar, porque se o Brasil virar uma Venezuela amanhã, de nada vai valer. Vai perder tudo. Exatamente. E depois que ele chamou minha atenção nesse dia e me explicou, eu saí de lá com uma pulguinha atrás da orelha. Eu sou uma pessoa que não acredita de primeira. E aí fui pesquisar, e comecei a ver de verdade que o PT, a Dilma, o Lula estavam afundando o Brasil. E aquilo foi uma virada de chave na minha cabeça que eu precisava, sim. Se aquelas pessoas estavam disponibilizando o tempo delas de lazer para lutar por um Brasil melhor, eu também precisava me mover e também me dedicar em prol de cuidar do Brasil, em defender. Foi exatamente esse sentimento que me trouxe à tona, em defender o Brasil. E comecei a participar de todas as manifestações. Existiam vários grupos na época. Vários. Todo mundo que tinha 3, 4 pessoas dentro de um grupinho de organização de manifestação tinha um nome, uma placa. E eu não me adequava muito a alguns grupos que estavam ali. Na época ainda tinha aquela porcaria de MBL que direcionava muitas manifestações. E aí a gente começou a identificar quem eram pessoas que não estavam contentes com alguns movimentos e acabou surgindo aí a criação do Direita Paraná. E aí era uma coisa que existia gente já em Londrina, daí a gente começou a se conectar com outras pessoas fora da nossa cidade que também organizavam manifestações e que não estavam contentes com aqueles grupos que eram ditos como os donos de manifestação. E aí foi assim que foi criada começou-se os grupinhos do Direita Paraná, mas era uma coisa muito tranquila, era uma coisa só para a gente poder organizar a manifestação e não ficar presos a outros grupos que a gente não concordava, porque o pessoal do MBL já tinha ali cheiro de coisa errada desde o começo. Mas o momento X que me fez me prender na política mesmo, foi assim que começou as manifestações, teve a queda da Dilma, graças a Deus, impeachment, aquela doida. Foram as denúncias dos casos de doutrinação e ideologia de gênero. Porque aí o que eu começaram a me mostrar aquilo, olha, a gente está lutando contra isso aqui também. A gente está lutando para defender o Brasil e está acontecendo isso aqui nas escolas. E quando eu vi, eu falei, poxa, é algo que eu sou contra, mesmo sendo homossexual. E aí eu falei assim, bom, eu acho que a pessoa que tem mais, como diz a galerinha de esquerda, direito de fala em relação à ideologia de gênero, orientação sexual, era eu. E eu falei assim, bom, eu sou homossexual, não concordo com o ensino de ideologia de gênero, sou contra essa doutrinação escolar e vou começar a brigar com isso. E comecei a fazer.
E comecei a fazer. Na época, em 2016, nós ajudamos a eleger um vereador em Londrina, que depois, em 2018, virou também deputado federal. Ajudamos a eleger. E aí chegou 2020, toda essa história foi lutando contra doutrinação escolar, ideologia de gênero, protegendo o Brasil, todas as pautas que a gente defende em comum: Deus, pátria, família e liberdade. Chegou em 2020, quem nós vamos apoiar para vereador em Londrina? Não tinha um nome de confiança. Existiam pessoas muito boas nos grupos, mas que não queriam se meter com política. E aí foi o momento que eu fui provocada. Eu era assessora, estava ganhando um salário legal, mas eu fui provocada. Se você se importa com a tua cidade e não tem quem você apoiar, Coloca vá você. Exatamente. Foi uma provocação e eu falei, bom, então vamos. E aí, assim, muito tranquila, sem sem planos anteriores, eu falei, então tá, é para aceitar a missão? Apesar de saber que eu ia ter uma dificuldade, e eu tenho, tá? Que é ter estômago para encarar o dia a dia de Câmara de Vereadores, de conviver com políticos que eu tenho nojo e ter que participar de uma sessão com eles, o cara sentado lá, eu aqui, e eu não posso chegar perto porque eu não suporto. Mas eu sabia que eu ia ter essa dificuldade, mas eu coloquei meu nome à disposição e fiz uma campanha muito simples, muito simples. Eu gastei lá R$14 mil na minha campanha e só de doação. Só de pessoas que eu escrevi lá na minha página, que era a minha página chamada Jéssica Opressora. Eu falava assim, olha, eu resolvi sair candidata, minha única promessa é não ser um motivo de vergonha para quem acreditou em mim. Vou defender a direita londrinense, que se resume em Deus, pátria, família e liberdade. E é essa a minha proposta. Você vê, né? Deus, pátria, família e liberdade. É um absurdo você pensar que precisa ser defendido isso. Porque era para ser uma coisa garantida, né? E a gente vê aqui nos nossos países vizinhos e até dentro do Brasil. Recentemente, agora, numa manifestação, invadiram lá um supermercado. Então, desrespeito à propriedade privada e essa proibição, aí, invasão nos cultos, começar a ter manifestação dentro das igrejas de coisas de política, são exemplos que estão... Eu até acho legal isso tá tão à mostra, porque aí as pessoas podem ver e opinar que lado que elas querem estar, né? Exatamente. Não é uma ficção, porque a gente percebe, você comentou desse movimento de rua, surgiu espaço para muitos oportunistas. Sim. E eu vejo que o que julga o político é a história. O tempo é a melhor coisa que vai julgar um político. Porque o que a gente faz hoje vai ter reflexo, às vezes, daqui 30 anos. E aí você vê o próprio Bolsonaro, teve muitas pessoas que se elegeram usando, né, o nome dele, e logo após traíram ele. Então a gente espera também que as pessoas tenham memória para saber, nessa eleição de 2022, que consiga ver realmente como você, pessoas que construíram um trabalho e tiveram sempre fiéis às pautas e propósitos que se propuseram a defender, né? Isso é uma coisa que você falou que infelizmente aconteceu muito. Através dos movimentos de rua, através de toda essa pauta polêmica da direita ter acordado, da direita ter levantado, elegeram-se muitos oportunistas. Infelizmente, em 2018, a gente elegeu um monte de deputado estadual, um monte de deputado federal, tudo na cola do Bolsonaro, e que chegaram lá no primeiro mês, já deram as costas, no primeiro mês já viraram a casaca, né? E isso é caráter. Eram pessoas que estavam ali em um personagem, vivendo um personagem mesmo. Só que assim, tudo que é falso cai rápido. Mentira, a máscara exatamente. Então, até agora, nas eleições agora de 2022, eu tenho percebido que as pessoas estão mais antenadas. Não adianta só fazer uma montagem com uma foto do Brasil atrás, com uma foto do Bolsonaro atrás e dizer, eu sou patriota. A pessoa vai ter que dizer onde você estava, onde você está agora e aonde você quer chegar. E vai ter que comprovar serviço, porque não vai ser todo caroneiro aí. Eu acredito que 99% dos caroneiros aí vão ficar exatamente, vão ficar à deriva. Por quê? O eleitor está cada vez mais se interessando por política, se interessando por saber quem é você, Aníbal, onde você estava,
como você se comporta com a sua família, como você se comporta com o seu trabalho. E essa é a verdade. Eu mesmo, antes de aceitar o seu convite, eu fui olhar lá o seu perfil, pesquisei o seu nome, você é um cara que eu posso confiar e sentar aqui de frente com você, e isso é legal. E isso é legal, da gente poder sentar e conversar com uma pessoa, confiar nela, dedicar um tempo, às vezes, para ajudar uma pessoa que vai ser candidato, porque a pessoa tem histórico. E dificilmente uma pessoa que escreve uma história, tem um histórico, ela joga tudo isso no lixo para ser um traidor, entendeu? A gente defende também, vê a necessidade de um ensino técnico sobre política também. Sim. Porque a gente vai eleger os nossos representantes, mas você conversar quando a gente vai nos bairros, e não é questão de ser mais pobre ou mais rico, infelizmente a cultura brasileira não leva a gente a entender da política de forma técnica. Porque a ideologia é isso. Se você é liberal, Estado grande, Estado pequeno, para qual viés você vai ir. Mas entender a Constituição. Saber o que um vereador faz, o que o prefeito faz, né? A diferença dos 3 poderes. Isso são raríssimas pessoas que sabem, porque eu gosto de falar assim, a gente entra na escola, o ensino na escola é só voltado para passar no vestibular. Sim. E no vestibular, depois, se você entrou na faculdade, é só vocacionado a entrar no mercado de trabalho. Então, em qual momento da vida que você vai aprender como funcionam os impostos, o que é federação, né? O que eu queria chegar nessa conversa é o quê? A importância da municipalidade. Né? Eu estou acompanhando agora a lei que você conseguiu aprovar, que está sendo questionada, né? Tudo que a gente faz acaba tendo, mas isso é inconstitucional, é não sei o quê, tá. Mas, por exemplo, se um município tem a sua Câmara, que está representando o povo, e aprovou uma lei, e o prefeito também concorda, por que uma lei federal, uma diretriz federal, pode anular aquilo? Né? Eu acho que cada vez mais, tanto os impostos como as decisões devem ficar no município, porque é ele que gera as riquezas, né? Ele que gera o trabalho, os impostos, e aí você vai tomar uma decisão. Aqui nessa cidade a gente não quer isso. E aí, por conta de algo federal, vão querer tentar achar uma brecha para... Né? Como que você vê? Você é a favor da municipalidade? Me parece que quase todos os projetos que eu coloquei na Câmara, todos vieram com esse viés de, olha, deixa isso lá para a Câmara Federal, isso é inconstitucional. Primeiro que não existe projeto inconstitucional. Ele só pode ser inconstitucional depois que ele for aprovado, for julgado, e aí diz, olha, esta lei é inconstitucional. Então, a maior parte da imprensa e das pessoas de dentro das câmaras municipais, elas tentam induzir a gente ao erro. Que é pra gente, tira o pé, não levanta essa bola, deixa isso aí pro pessoal lá federal. Eu gosto muito disso, de ser mais municipalista, de trazer as coisas mais pra gente. Até porque o vereador, o prefeito, as pessoas que estão dentro do município, a semana inteira a gente conhece a realidade. É uma coisa que eu falo assim, dificilmente um deputado federal vai saber exatamente o que está acontecendo dentro do estado inteiro, dentro da cidade, que ele ganhou mais votos. Por quê? Ele passa a parte do tempo dele lá. Mas é até por aí que eu falo, os trabalhos têm que ter continuidade. Você tem que ter vínculo com o estado, tem que ter vínculo com o federal para poder trazer o melhor cada vez mais para o teu município. Mas eu gosto disso, de trazer, assim, na minha última entrevista até sobre esse projeto, que é proibindo a linguagem neutra, eu falei assim, bom, os outros municípios, se não quiserem, se quiserem ensinar, tudo bem, mas no município de Londrina, se a maioria votou por sim, se me elegeram para defender a direita londrinense, nós vamos brigar para que seja proibido sim. E aí, se for processado, se for para STF, se for abrir a DI, não tem problema, nós vamos brigar, porque na cidade de Londrina existem representantes que optaram por proibir esse ensino. Então, eu gosto de trazer essa responsabilidade para o município, sim, e de sempre estar pensando, se a gente trata o nosso município nesse mais particular, tira de todo aquele balaio, mas nós vamos esperar reagirem lá no governo federal.
em relação à linguagem neutra, eu sei que demora muito, e eles também têm coisas muito mais importantes para serem tratadas. Então, o que o vereador, o que um prefeito, o que um estadual se propôs a fazer aqui de perto, que é o tete-a-tete ali com quem está de fato precisando, que faça. Então, essas coisas de projeto constitucional, isso aí é uma balela, na maior parte das vezes eu falo assim, é o pessoal da esquerda tentando doutrinar e induzir ao erro para a gente não trabalhar, não toca nesse assunto que é federal. Eu acho que quem é defensor da liberdade vai defender sempre a municipalidade. Claro. Porque é uma forma, como você disse perfeitamente, de empoderar as pessoas que vivem, que escolheram seus representantes. E o deputado, ele está distante, né? Ele vai estar distante das pessoas, então ele vai ter que pensar nas políticas públicas macro, né? E aí, exatamente. Se aquela cidade, aquele município pensa, né, na sua maioria, respeitando a democracia de uma forma, aí ele não pode, né, escolher porque depende do governo, depende do governo do estado ou governo federal. Isso realmente é complicado. Mas parabéns pelo projeto, espero que continue firme. Também queria falar um pouquinho, um tema polêmico agora muito, é a questão das censuras, né? Que a gente percebe toda hora, você que tem um número grande de seguidores, deve ser uma preocupação essa comunicação. Você ser censurado, porque são empresas internacionais que a gente acaba utilizando, e a gente fica ali à mercê, chega a época de eleição, muda as regras, você não consegue usar a lista de transmissão, não consegue se comunicar. Como que você tem lidado com isso? Olha, é um grande problema essa questão da censura. A gente precisa entender que de 2018 para cá a coisa ficou pior. Por quê? Como foi que Bolsonaro se elegeu? Única e exclusivamente por pessoas que entenderam e viram nele uma esperança para o Brasil e que se uniram através das redes sociais, através dos grupos, as tias do Zap, os robôs, né? Os robôs com CPF, se uniram com a internet, com as redes sociais e elegeram o presidente Bolsonaro. Essa é a verdade. Foi por isso que esse cara foi eleito, porque a gente estava lá, todo mundo virou uma grande família online. E aí trabalhamos para ele os 45 dias de campanha ali. E a partir desse momento, todos entenderam. Todos entenderam que as redes sociais eram a arma das pessoas que queriam se livrar de políticos ruins, de ditadores. E aí começou-se. 2019, as coisas já começaram a cair. Hoje, nós estamos em 2022. Hoje, se você posta algum assunto sobre eleição, seu perfil já cai num filtro. Se você posta sobre pandemia, seu perfil cai em outro filtro. E assim eles vão te mapeando e te censurando. Agora, vou te dar um exemplo do que aconteceu comigo. Uma pessoa me xingou nas redes sociais. Eu printei e postei. Esse é o ódio do bem. Quem foi bloqueada? Eu fui bloqueada porque eu postei uma pessoa me xingando. Olha que ridículo. Eu postei uma pessoa me xingando, eu fui bloqueada 30 dias. E a pessoa que me xingou, que eu denunciei, que eu mandei lá os documentos para a rede social, tá lá até agora. Então, assim, a censura ela é seletiva. Isso aconteceu muito também com o pessoal que recortou aquele trecho do filme do Fábio Porchat no Netflix, que tinha cena de pedofilia. Aí a pessoa pôs na página falando isso é um absurdo, né? E aí essas pessoas também tiveram as páginas censuradas por estar veiculando, né? É ridículo. Assim, a ponto de que você denunciar, você está errado. E quem fez, está tudo bem, tá certo. Ninguém faz nada. Então, assim, o que está acontecendo é que estão separando, sim, o que eles querem que apareça nas redes sociais e nós que falamos a verdade, a gente está ficando cada vez mais de lado. E aí, na eleição, é o que você falou. Chega na eleição, muda, tudo muda. A regra do jogo muda. O nosso perfil, que você tinha um alcance lá em cima, de repente você está com alcance no chão. Isso é uma censura, isso é para barrar pessoas e assuntos que as grandes big techs não querem que a gente leve em consideração. Agora, uma coisa que eu tenho feito, que é o pulo do gato aí, é tirar das pessoas da rede social.
Eu tô sempre passando meu telefone. Olha, se você quer falar com a vereadora, entre em contato com o Disque Jessicão. Eu falo, vem pro meu WhatsApp, manda mensagem. Ali eu já faço todo o mapeamento de quem é a pessoa, pego o telefone dela. Porque se chegar numa campanha e eu não conseguir falar com ninguém, olha, é presidente Bolsonaro, hein? Eu vou ter que ligar um por um. Eu vou ter que ir na casa de um por um, vou ter que fazer a velha política que é o tete a tete, não a velha política de uma maneira errada, mas que é o tete a tete. É um retrocesso em tecnologia. Exatamente. De comunicação. Eu sou um defensor da tecnologia, sempre estou falando de aplicativos. Esses dias até eu tive que falar sobre a questão de cibersegurança, cybercrime, cyberataques, e aí você é forçado ou a investir em seguranças, ou você retroceder a ponto de você ter que ter uma agenda física para escrever as coisas, porque um caso, por exemplo, de um comerciante aqui de Maringá, que ele teve o que eles chamam lá de aquele sequestro de dados, e ele tinha todos a receber, a pagar da empresa nisso. Nossa. E era um pequeno comerciante. E aí ele chegou para trabalhar, tela vermelha, que você recebeu a ligação, o pessoal pedindo lá 150 mil para poder liberar os dados de volta. E aí o cara teve que conseguiu negociar por 50 mil para devolverem os dados, senão ele ia ficar sem saber as informações que ele tinha ali do comércio dele. Então aí você fala assim, tá, e aí? Ou você vai ter que investir para ter vários servidores com backups, com um negócio que ainda é caro, né? Ou você vai ter que voltar, igual você falou, ter a agendinha ali, o caderninho. Eu vejo já até alguns mercados pequenos, mesmo com toda a tecnologia, eu ainda vejo às vezes o pessoal com um livrinho ali. Caderneta. Sai o rolinho ali do sistema, tudo, mas a pessoa tá ali conferindo para fechar o caixa no final do dia, né? Isso é um problema gravíssimo, né? Porque a falta de segurança na internet, essa insegurança de você não saber se amanhã você vai acordar, você se preparou, tem trabalhado nas suas redes sociais e amanhã você vai acordar sem nada, isso é um problema gigantesco. E, na verdade, assim, vamos separar as duas coisas aí. Existem os crimes cibernéticos que precisam ser combatidos e que precisam ser protegidos das pessoas. Agora, nós, e aí eu falo nós porque, pelo que eu vi no teu perfil, a gente se identifica muito com a mesma pauta, que é o Brasil, que somos de direita, correto? E o que eu tenho visto é que a gente está sendo cada vez mais censurado e afastado das redes sociais. Não querem que você defenda a sua família. Não tá legal você postar sua foto com a tua esposa, com as tuas filhas. Por quê? Então, incomoda as grandes big techs. E aí a gente vai, se a gente entrar nesse assunto de globalismo, de plano da esquerda, de destruição... Tem um artigo que eu li que é Os Engenheiros do Ódio, né? Que Exato. vai explicando como o algoritmo ele é montado para dar o alcance orgânico a certos tipos de assuntos, né? Que são voltados à disruptura da família, às grandes confusões, né? Os assuntos que vão gerar mais choque, mais indignação, e as coisas boas, por exemplo, você postar um projeto social bonito, você postar, como você disse, uma foto com a família, isso tudo acaba não tendo espaço e divulgação, né? Não tem entrega, não tem alcance. Você tem lá, às vezes, 8, 10 mil pessoas te seguindo, 100 mil pessoas te seguindo. E aí você faz uma postagem e alcança 100 pessoas, 50 pessoas, não faz sentido nenhum. Não faz sentido, é ridículo isso, e é a censura, né? Agora, uma coisa é fato, quantos anos você tem? Eu tô com 30. Com 30 anos, quando que você imaginou que fazer uma dancinha idiota na internet ia viralizar, ia trazer dinheiro para as pessoas? O que a gente está vendo hoje, em 2022? Uma ação social, uma foto com a família não dá visualização, não atinge. Agora, se você fizer uma dancinha bem tonta na internet e postar, aí pronto. Aí todo mundo divulga, todo mundo curte, aí tá liberado. Você agora me fez lembrar, a gente tá entregando um projeto grande pelo Rotary no hospital,
E aí vai ter uma cerimônia de entrega, né, desse projeto, e a gente fez um amplo convite para as pessoas irem prestigiar. E aí houve uma preocupação de ter muita gente, de aglomerar, de ter uma multidão. Aí eu falei, olha, eu gostaria que fosse assim, porque para as pessoas num dia de semana, num horário de trabalho, deixarem seu trabalho, deixarem um tempinho, é igual hoje, né? Fala, às vezes você vai ter um evento no meio da tarde, você acaba, aí eu já vejo a imprensa falando, em horário de expediente as pessoas vão estar em tal lugar. Aí você fala, sim, as pessoas estão deixando, abrindo mão. Tem gente que às vezes vai, quem é dono do negócio é mais fácil mexer na agenda, mas você vê que esse movimento assim de direita não é um movimento elitizado como eles pensam. Não. Tem muita gente que negocia até para faltar um dia ali no trabalho, um período, para poder ir lá e defender o que ela acredita. Mas ainda é uma minoria, né? Se você for pensar no macro, ainda é uma minoria, porque tem muita gente que gostaria de estar lá e não vai poder. Então é isso que eu comento, assim, a dificuldade de você mobilizar as pessoas, e é algo novo que você que vem dos movimentos de rua sabe como é difícil quando passa o calor do momento, você conseguir agrupar as pessoas, né? Fala, gente, a luta não acabou, a gente tem que continuar ali apoiando, batalhando, temos que se reunir, porque o movimento de esquerda no Brasil é uma militância extremamente organizada. Eles já, no começo da semana, eles já sabem o que é para compartilhar nas redes sociais, se é para falar o discurso A, ou B, ou C, ou D. Então, isso, a direita também tem que ter essa organização para poder fazer o que ela acredita ser ouvido e defendido. Isso é um tanto quanto frustrante às vezes. Pouco tempo agora nós conseguimos lotar uma Câmara de Vereadores para derrubar o passaporte sanitário, que era uma coisa de extrema urgência, mas agora, recente, para derrubar e proibir a linguagem neutra na cidade de Londrina, tinha 15 pessoas, mas na internet tinha lá 10 mil pessoas curtindo proibir a linguagem neutra, mas aparecer na Câmara mesmo tinha 10. Então, assim, é difícil isso, mobilizar as pessoas. Mas tem muito disso, horário de trabalho, mas é uma coisa difícil de fazer. Mobilizar pessoas hoje em dia para coisas boas ou para defender aquilo que elas acreditam é uma coisa bem trabalhosa de se fazer. E é o que eu costumo falar até a questão da dor, que nem na parte da saúde ficou escancarado na pandemia, umas coisas que eu já falei até aqui no podcast, que é o seguinte, quando você está com o pai, com seu filho, com a sua esposa, ou você está no hospital, ou aguardando na fila de uma cirurgia eletiva, a saúde ela é prioridade acima de qualquer coisa, dinheiro, o que você precisar, não vai ser nada mais importante do que um atendimento médico, do que uma cirurgia. Só que a hora que você não está precisando, ou ninguém próximo a você está precisando, ela é esquecida, deixada de lado. Então, a pandemia, ela veio, atacou muitas pessoas, né? Por isso que é uma pandemia. Sim. E aí escancarou essa crise, né, no setor de saúde, de não ter os leitos de UTI, de não ter a capacidade humana ali de atender todo mundo no tempo que a pessoa precisava. E aí surgiram os defensores da saúde. Agora que a gente já saiu, né, de status de pandemia, e aí já voltou a dengue, né, que ficou esquecida pelos 2 anos. Né? Como se não existisse. O vírus do Covid matou o mosquito da dengue, né? E agora que parou, o mosquito voltou aí a assombrar. Mas o que eu quero dizer é isso. A hora que a pessoa não está sentindo a dor, ela esquece que ela precisa continuar um trabalho de ajuda, de curtir, de compartilhar. O nosso sistema representativo só funciona se for assim. A nossa Constituição Federal, a minha visão, ela tem muita coisa boa que não é aproveitada e tem muitos pontos que precisam ser mudados, principalmente quanto à parte política partidária e o sistema eleitoral. Sim. Mas tem ali muita coisa boa relacionada à participação do cidadão no dia a dia,
de ajudar. Por exemplo, eu vejo que hoje o pessoal às vezes, elegi a Jessicão, então agora ela que tem que se virar. Eu já elegi ela, né? Já tá ganhando. Tem muito disso. Vai lá. Mas aí, como você comentou, a hora que você faz uma audiência pública, às vezes a pessoa não é nem por maldade ou por despreocupação. Às vezes ela não tem consciência da importância da presença dela, do apoio dela, da curtida dela, do compartilhamento. Tanto a presença tanto no espaço digital quanto físico. Né? Isso é uma coisa que a gente precisa evoluir na conscientização do cidadão, do papel dele. Até porque, por exemplo, eu sou contra aquelas campanhas faraônicas onde o pessoal gasta. A gente ouve aí nos bastidores valores absurdos. Tem pessoas que saem, deixam o nome aí para sair candidatos e vem com um orçamento de campanha que você fala, meu Deus, de onde o cara vai tirar tanto dinheiro para fazer aquilo? E se as pessoas participassem mais ativamente, né, no processo de escolher o seu candidato e defender ele, isso barateia a campanha. Por exemplo, se você vai sair para deputado estadual no Paraná, você precisa mirar em 50 mil votos, né, na média. Para federal é de 100 ou acima de 100 mil votos. Ninguém tem 50 mil amigos ou 100 mil amigos. Não. Então, o que vai fazer você chegar lá são as pessoas próximas, os 100 próximos a você que vão trazer cada um mais 50, que vão trazer cada um mais 100 e vão fazer você chegar lá. É mais fácil 50 mil pessoas conhecerem do que conhecer 50 mil. Exatamente, esse é o ponto. É importante que as pessoas tenham consciência política, que elas se envolvam de verdade. E aí vai acabando com toda essa questão de campanhas faraônicas. Em Londrina a gente tinha um concorrente que ele gastou aí uns 500 mil reais. Não comprovado, não declarado lá. Mas a gente sabe que ele gastou, porque ele era o cara que colocava a tal da gasolina. Ele era o cara que pagava o tal do adesivo. Isso tudo tô falando só uma suposição, tá? Mas a gente sabe. Mas é só uma suposição. Mas... eu fui muito procurado por pessoas que falaram, Jéssica, olha só, tá vendo esse adesivo aqui, ó? Pagaram tanto pra eu pôr aqui, tô arrancando. A gente tá falando... O que eu vi foi a população fazendo esse tipo de político de besta. E eu achei o máximo, porque isso são várias pessoas que eu conheci que falaram, peguei o dinheiro, tô arrancando adesivo e vou votar em você. Eu achava o máximo, que eu falava isso aí. Porque se o cara tá tentando ser mais malandro, gastando todo esse dinheiro, e aí é um ponto X que eu, principalmente, nunca tinha parado para pensar. Até eu começar a me envolver com política, mas o cara que gasta 500 mil e que ganha 9 mil como vereador, como é que ele vai repor esse gasto? É um filantrópico? Exatamente. Da onde saiu, ele não vai ter que repor? Você me fez lembrar também quando eu saí para prefeito, agora em 2020, no período de campanha, tinha gente que me procurava e falava, Nibo, quero te apoiar, mas o que você está dando? Eu falava, cara, é meu trabalho, eu não estou pagando gasolina, nada. Ah, não, é que o fulano de tal tá dando ali em tal lugar. Eu falei, cara, mas vai lá e pega. Se o cara tá dando, né? Se você... Daí ele, mas é que eu quero votar em você. Eu falei, olha o dilema que gera. Até líder de bairro, às vezes, chegava assim e falava, Nível, eu quero te apoiar, mas você não vai me dar nada. Eu falava, então, não é o estilo não é para isso que a gente quer entrar. Né? E às vezes a gente via pessoas que chegaram, igual você comentou, pegar um adesivo, pegar uma gasolina e ir te apoiando. Exatamente. Mas esse é o melhor. O cara que pega dinheiro do político vagabundo para ajudar um político bom, eu dou risada da cara do político vagabundo. Por quê? A grande verdade é que esses caras já brincaram demais com as cidades, com os estados, enfim. Já fizeram piada demais com a cara do povão. E aí agora o povão tá revertendo, tá pegando. Por quê? O que eu percebi até viajando em cidades pequenas é que as pessoas tinham medo.
Ah, aquela pessoa sabe em quem eu votei. Mentira, não sabe. E agora que as pessoas têm essa convicção de que não tem como descobrir em quem votou, elas fazem o político vagabundo de besta, e muito bem feito, porque enquanto o cara estiver querendo gastar toda essa dinheirama para entrar e roubar depois, tem que fazer o cara de besta mesmo. E a gente que está entrando com uma proposta da nova política, digamos assim, a gente também tem que se policiar, porque às vezes surgem oportunidades para nós, mas se o nosso eleitor também vê a gente em algum momento esbanjando dinheiro, fazendo grandes eventos, grandes coisas, o nosso eleitor também vai questionar. Está tirando dinheiro da onde, né? Porque a gente defende essa redução, né, dos fundos. Olha quantos partidos tem. A maioria só para pegar fundo partidário eleitoral. O povo nem sabe a diferença, a maioria, do que existe. O mesmo partidinho pequeno lá, que não tem nenhum deputado federal, ele recebe o fundo partidário e a grana violenta. Lá é 9 milhões, 7 milhões todo ano para ficar pagando salário aí de presidente de partido, né? Pessoas que não estão pondo representantes, e eu acho que as cláusulas de barreira realmente têm que ficar cada vez mais rigorosas, que é uma forma aí de meritocracia. Conseguiu montar o partido, que não é fácil também montar um partido, mas se não está pondo representante, não está tendo atuação política, tem que ir fechando esses partidos para poder enxugar um pouco essa máquina, né? Foi uma forma que criaram de poder expandir a forma de pegar dinheiro do povão. Esse tanto de partido que existe. Eu ainda sou muito a favor daquele método antigo, 2 lados. Nós temos esquerda e direita. Que lado você quer estar? Assim, você quer estar de qual lado? Nós vamos ter o lado A, o lado B. E aí você decide e você fica. Essa coisa de muitos partidos, a coisa virou uma grande bagunça. Até agora, nas eleições de 2022, nós vamos ver aí, ó, por exemplo, o presidente está dentro de um partido. Eu estou dentro de outro partido. Só que a gente sabe que ele precisou de um para ser candidato, mas ele precisa de vários para poder chegar lá. Ele precisa de mais tempo de TV, ele precisa de um espaço maior para a campanha, e é só se unindo com outros partidos. E aí vai depender muito do que os partidos querem dele, porque até os grandes chefões de partido aí gostam de ficar pleiteando o tal do toma lá da cá, né? Eu ajudo você, eu entro no seu time, o time do Bolsonaro, e aí, mas o que você vai me dar em troca? Graças a Deus, o Bolsonaro já mostrou desde o começo que com ele o toma lá da cá não funciona. A gente podemos lançar até um desafio para quem acompanha aqui o Discutindo Paraná, o exercício de cidadania. Adote um candidato. Escolha um candidato, escolha um partido que você vai acompanhar a seguir. Porque a gente está tão decepcionado com a classe política que a gente prefere assim, não correr esse risco. Eu não quero me expor, eu não quero pegar... Uma coisa, tive uma conversa longa com um amigo recentemente, que ele também falou um outro dilema. Ele falou assim, Aníbal, eu tenho 4 caras que eu gosto que vão sair para o mesmo cargo. Eu falei, apoie os 4, não com dinheiro. Por exemplo, se você tem 4 pessoas que você acha que estão fazendo um bom trabalho ou podem fazer um bom trabalho dentro da política, por que não apoiar os 4? Divulgue amplamente, porque se você tem 4 amigos que vão ser candidatos, né, e alguém te pergunta, o que você acha aí da eleição esse ano? O cara fala, eu não apoio ninguém, que é tudo bandido, é tudo não sei o quê. Se você sabe que tem 4 nomes bons e responde isso, você está denigrindo a imagem desses 4 bons e ceifando a chance deles de chegarem lá. Né? Então você não precisa pensar assim, não, eu tenho que ser fulano de tal, eu tenho que ser fulano de tal. Não, você pode apoiar mais de um candidato que você vai estar ajudando o projeto político daquela pessoa, mais até do que você dizer que não se envolve em política. Né? Então, adote um candidato, pegue ele, passe a conhecer a atuação, saiba apresentar, né, o seu candidato, falar, olha, esse candidato já aprovou a lei tal, ele veio de tal movimento, né, ele já tem uma trajetória, porque eu acompanho até o pessoal próximo de mim, às vezes tem uma pessoa que gosta, está nos apoiando, mas nem sabe
como nos apresentar, né? Como levar a nossa bandeira, a nossa trajetória. Então, esse trabalho que ajuda a baratear as campanhas. Sim. Né? Quanto mais voluntários tiver dentro de uma campanha, pessoas militando, ajudando, mais barata ela vai ficar e maiores vão sendo as chances de chegar, né, na conquista do mandato. Exatamente. Então fica o desafio. Adote um candidato. E tem uma frase que eu gosto muito de falar que é: aquele que não luta pelo futuro que quer, vai ter que aceitar o futuro que vier. Então, assim, se você gosta de xingar políticos, se você gosta de criticar o trabalho de pessoas que estão na política, se envolva, ou candidate-se ou adote um candidato. Isso é importante, porque só ser o reclamão de dentro de casa, só botar fogo em tudo e não fazer nada de diferente, não adianta. É o que eu falo, os movimentos de rua vieram para isso, para a gente sair da nossa zona de conforto, para a gente ir sim questionar o mau trabalho, ou requisitar coisas boas para o Brasil, para o município, para o nosso estado. Então, o desafio aí é muito bom, adote um candidato. Se você é o candidato, corra atrás de pessoas que acreditam em você. E isso é um ponto muito importante a ser dito. A gente precisa que as pessoas que vão nos ajudar, e eu já falo isso, vão nos ajudar, porque sempre tem os voluntários, que a pessoa acredita em você e ela fala, eu preciso te ver lá dentro. Às vezes ela não sabe dizer o que você faz. E isso é muito do político. É mostrar, tem aqui, isso tudo que eu faço, que eu fiz, é o trabalho que eu trago para a população. E o Paraná, a gente tem que levantar aqui, aproveitando que nós estamos discutindo o Paraná, que o Paraná é um estado que tem 56 cadeiras para deputado estadual. Você que está assistindo o podcast aqui, discutindo o Paraná, fala 10 nomes, pensa na tua cabeça, 10 nomes de deputados estaduais bons, que você confia, que faz um bom trabalho para o nosso estado, que roda esse Paranazão. Pensa aí, 10 de 56. E federal, que são 30 cadeiras. Vou diminuir, 5 federais que prestam. Pensa, escreve nos comentários, manda aqui no Instagram do nosso amigo. A gente não consegue pensar. Por quê? As eleições é um negócio que está aí de 2 em 2 anos. A gente reclama de todo mundo, mas a gente não para analisar durante o período de campanha. Analise o seu candidato, adote um candidato, ajuda essa pessoa e acompanha o pós. Eu falo que política é igual venda. Você vendeu o produto, você acompanha o pós-venda. Vamos ver se esse produto vai ser bom. E eu gosto de usar as redes sociais, agora como vereadora eleita, mostrando o meu trabalho para a pessoa falar, tá bom, tá ruim, tá bom, tá ruim. E eu sempre abro lá a caixinha de perguntas, sugestões ou críticas, que é importante você saber. Às vezes você acha que você está dando o seu melhor, mas tem um cara lá que não está gostando daquilo. Do trabalho que você está fazendo, ou que está faltando alguma coisa. Então, essa conexão entre o político e a população tem que ter. É um ponto importante também. Isso que a internet ajuda, né? A ter essa proximidade que a gente não tinha antes. Antes se eu lançasse esse mesmo desafio, adote um candidato, antes quando os políticos não tinham perfil na rede social, não tinham essa proximidade com a população, era mais difícil. Sim, sim. Era quase impossível. O cara, antes da internet, ainda mais hoje ainda, quem está no campo, né? Às vezes áreas aí que é sinal ruim e tudo mais, não consegue ter essa proximidade. Então, aqui no Discutindo Paraná, a gente sempre pede para os convidados deixarem uma mensagem para quem pretende entrar na política ou para quem já está na política. Você já acabou falando muita coisa bacana. Gostaria que você pudesse dar mais uma mensagem pensando, porque como quem já está com mandato, eu acredito que você também faça um trabalho bonito para preparar, né, as futuras bases, porque você é uma vereadora que se destacou. A tendência normalmente é terminar o mandato de vereador com menos capital político quando você começou, e você está vindo numa projeção que eu espero que você ainda possa ser uma deputada federal, representar a gente lá no Congresso, levando essas bandeiras tão importantes. Então, qual o recado que você deixa aí para quem vem te suceder na sequência e quem já está também lá em cima,
que deve estar observando? Olha, de uma maneira muito simples. E o português é um comum mesmo. É muito bom fazer um bom trabalho como política. É muito bom você servir a população e cumprir com tudo aquilo que você promete. Se você consegue se eleger, entrar numa cadeira, cumpre tudo aquilo que você prometeu, trabalhe o máximo que você puder. Para você ser destaque. É o que eu gosto de fazer no gabinete ali, a gente se destaca muito, porque a gente corre 24 horas, não tem horário para descansar. A hora que a gente dá uma parada, se surge alguma necessidade, a gente sai para rua. É bom cumprir com o seu serviço, cumprir com a tua palavra. Isso é de extrema necessidade a partir do momento que você entra na política. Ter palavra é tudo. Se você se comprometeu com alguma coisa, cumpra. Se você se dispôs na campanha a atender um nicho específico, atenda aquele nicho específico. Porque o que as pessoas têm mais aversão de políticos é porque eles não têm palavra, ou porque eles somem, ou porque eles só aparecem de 4 em 4 anos. Recentemente eu estava numa igreja, dando meu testemunho. Tinha basicamente 200 pessoas lá. Uma cidadezinha pequena perto de Londrina. Eu falei assim, quantos aqui já foram enganados por políticos? Todo mundo levantou a mão. Quantos aqui estão ainda à procura de alguém para confiar na próxima eleição? Todo mundo levantou a mão. As pessoas vivem numa constante. Elas têm esperança, elas acreditam em alguém e na maior parte das vezes elas são decepcionadas por políticos que seguem a mesma cartilha. Falam durante a campanha e na hora que se elegem fazem tudo igual. E é isso que eu tenho tentado fazer no meu gabinete. Diferente. A gente abriu o Disque Jessicão, eu atendo as pessoas, eu ligo para as pessoas, eu vou visitar as pessoas. Abri lá uma aba que se você quer que eu vou almoçar na sua casa, jantar, que eu vou aí passar uma hora com você, pode me ligar. Por quê? É isso que as pessoas querem, elas querem ser ouvidas. A maior parte das pessoas que confiam num político, elas querem ser ouvidas. Ou por alguma coisa alguma ideia boa que pode chegar, ou alguma reclamação daquela situação local do município, alguma dor que aflige esse eleitor. Então, assim, atenção é tudo. O político que trabalha bem e que dá atenção para as pessoas tem tudo para dar certo. Eu vou falar para vocês, tem uma coisa que eu gosto de fazer. Faz 1 ano e 4 meses que eu me elegi vereadora. É andar no calçadão de Londrina com tranquilidade. É ir numa feira, é ir no mercado, com a cabeça em pé. Eu ando de motinha a cidade inteira de Londrina. E as únicas pessoas que me xingam são esquerdistas. E aí eu não tô nem aí mesmo, porque eu xingo eles também. Mas é gratificante cumprir com tudo aquilo que você se comprometeu na campanha. Essa é a minha fala para quem quiser ser candidato. Só saia candidato se for para cumprir. Só saia. Se não, vai virar TikToker, tá dando mais dinheiro do que política. Vai virar youtuber, qualquer coisa. Estuda, seja um profissional. Mas só entra na política se for para, de fato, dar esperança e poder contribuir com essas pessoas e ajudar de verdade a população. Esse é o ponto. A pessoa séria que você coloca lá dentro, desde a campanha, ela não vai aceitar falar coisas que ela sabe que ela não vai cumprir. Exato. Né? Não vai aceitar e vai fazer um trabalho sério. Escuta só, antes de finalizar, você me convidou, eu vim aqui, aceitei, falei tudo, respondi todas as perguntas, mas eu quero te fazer uma pergunta. E você? O que você vai aí fazer pelo Paraná? Eu sei do seu trabalho, acompanho tudo ali nas suas redes sociais. Você é ou não é pré-candidato agora em 2022? Obrigado pela pergunta. Eu tô pré-candidato, sim, a deputado estadual e eu quero realmente poder ajudar o paranaense, poder fazer a diferença na vida das pessoas. Você já é uma pessoa que me inspira também a entrar nessa política de forma séria, com um compromisso. E o que eu gosto é de entregar resultado. Toda a minha trilha no associativismo, na APAI, no Rotary, nas instituições que eu participei, da associação comercial, todos os lugares eu pude deixar uma marca e é isso que eu pretendo chegar na política. E essa marca que eu deixo é deixar realmente uma transformação, né? Algo concreto que a gente possa chegar, fazer uma prestação de contas claras, conseguir tais mudanças, tais resultados. Estou estruturando propostas, estou estudando a atuação da ALEP, né, a Associação Legislativa do Paraná, porque o meu compromisso realmente
é com os resultados. E a gente vai, como quando você entra numa empresa, é um cargo de gestão, você tem que montar um plano de ação, né? Eu também pretendo no Legislativo, além de defender bandeiras claras voltadas à família, né? Voltada à pátria, voltada a essa liberdade, que é o maior bem que uma população, um país pode ter, a gente também tem compromissos com pautas específicas que a gente vai estar apresentando aí ao longo da caminhada. Muito bom, olha só, eu estava vendo bastante o seu perfil e vi ali várias coisas que você é comprometido. Conheço os rotarianos, bastante rotarianos de Londrina, são pessoas comprometidas com o bem-estar da cidade, a ajudar ao máximo. É disso que a gente precisa. A gente precisa de pessoas comprometidas, pessoas que tenham experiência também. Isso é muito bom, porque na Alep você é um cargo muito técnico também. Tem que ter uma política de resultado. E dá pra ver que você era uma nota 10 na escola, não era, não? Pode falar. Infelizmente não, mas eu conseguia fazer bastante coisa acontecer. Olha só, é exatamente isso. A gente precisa de pessoas que tragam um ânimo novo, pessoas que tenham a cabeça aí de trazer coisas melhores e, principal, nessa nova onda que nós estamos agora da internet, dos jovens vindo para a política, é trazer a política de resultado. Porque a gente usa a internet muito bem para dar transparência, para mostrar o nosso trabalho ou até para conquistar o eleitor, mas a gente precisa ter a política de resultado. Eu vi várias pessoas que se elegeram em 2018 que acabaram virando canal de notícias. Você não vê trabalho das pessoas. Até então, assim, exatamente. Então, é bom uma pessoa com o seu perfil. Parabéns por ter aceitado essa missão, porque é missão, viu? Ser candidato não é fácil, não é moleza. Todo mundo acha que pode pôr o dedo na ferida, todo mundo acha que pode te questionar, e é uma tarefa difícil, é uma missão difícil. Tem que ser muito homem aí para poder aceitar essa missão. Então, parabéns, Deus abençoe você demais. A gente sabe que é uma corrida muito difícil, mas é importante as pessoas saberem, são 56 cadeiras. Se nós, paranaenses, não conseguimos pensar em 10 nomes bons que prestam, que estão lá, dê oportunidade para alguém que está chegando agora, que está cheio de energia e que na sua vida particular já mostrou que merece respeito. E aí o benefício aí de você conhecer o perfil dele e saber se é um cara que merece o teu voto. Muito obrigado e que Deus também abençoe você na sua jornada, que você possa chegar aí nos seus objetivos e continuar dando exemplo de bons nomes, que você seja sempre um dos 10 das pessoas que acompanham o seu trabalho. Esse é o objetivo, é correr atrás de estar ali entre os 10 primeiros. Muito obrigado por ter vindo aqui, deixado tantas palavras, tantos recados importantes aí para o Discutindo Paraná. Estou aqui então com o Jessicão e esse foi mais um Discutindo Paraná. Obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. Muito obrigado.